Olá, sou Mariana Camarte, jogo baralho cigano, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como começar na cartomancia. Não há nada que funcione sem estudo, e a cartomancia não seria diferente. Bem, primeiramente, eu acredito que toda pessoa que comece a estudar a cartomancia, seja o tarô, seja as cartas ciganas, tudo começa por um chamado. Tudo começa por uma súbita vontade que bate e o coração quer aquilo. Então, a primeira dica que eu daria é para que você se escute, para que você consiga ouvir aquilo que você quer realmente, para que assim consiga trilhar o seu caminho. Inicialmente, é um passo a passo. Você precisa ter a paciência, você precisa ter a disciplina e principalmente o juízo, porque você está lidando com outras vidas, você está lidando com outros caminhos. E isso é muito delicado. Quando a gente envolve só a responsabilidade é nossa com aquilo que a gente faz na nossa vida. Mas quando a gente lida com outras pessoas, nós temos todo um cuidado, porque uma palavra, uma interpretação, eu diria que errada, pode interferir de uma forma grave no caminho do outro. E isso é muito perigoso, isso é muito delicado, porque você tem que arcar, querendo ou não, com aquilo. A cartomancia ela também te leva a um caminho de autoconhecimento, involuntariamente. Para você conseguir ler para outras pessoas, você precisa se conhecer melhor. E as cartas elas falam de tudo de um modo muito profundo, de um modo muito direto. Então, quando você começa a treinar, quando você começa a jogar realmente, você vai se conhecendo e isso pode magoar um pouco, pode deixar a gente um pouco desequilibrado, porque a gente descobre coisas que às vezes a gente não queria descobrir, eu diria, mas também que a gente não esteja lúcido para ver aquilo de uma forma clara. Ler para si próprio é um caminho complicado e também é meticuloso, mas é o passo principal para você conseguir ler para os outros, se conhecer. Se você não conhece a si mesmo, se você não consegue se ler nas cartas, dificilmente você vai conseguir ler para outras pessoas. Algumas cartomantes, alguns tarólogos não conseguem ler para si depois de um tempo. Isso é perfeitamente normal. Por quê? Quando a gente lê para si, a gente acaba envolvendo o nosso sentimento, a nossa vivência, e interpreta aquilo ali de uma outra forma, talvez não da forma completa, não da forma concreta com qual a gente deveria ler. E por isso, sim, isso pode acontecer. Existem pessoas que não devem ler a si mesmas por conta disso, por não conseguir interpretar perfeitamente aquilo, por envolver o seu lado emocional. Quando lemos para outras pessoas, a gente não vai ver como aquela pessoa vê. A gente vai ver da nossa forma, de uma forma lúcida e limpa. E por isso é mais fácil. Claramente, quando você joga com outra pessoa, você pode ver até algo que pode magoar, talvez um relacionamento que esteja para acabar, talvez alguma trepidação que a pessoa vai ter no caminho, e vai conseguir passar aquilo para frente de uma forma simples. Mas já parou para imaginar se você visse, por exemplo, o fim do seu próprio relacionamento? Como isso doeria e como isso talvez não seria tão bem aceitável para si mesmo? Por isso, mais uma vez eu digo, é perfeitamente normal você conhecer pessoas que depois de um tempo não consigam ler para si mesmo, mas que de início conseguem claramente, porque é o primeiro e principal etapa, você conseguir se estudar através das cartas. Não, você não precisa de um curso com babalorixá de não sei onde, você não precisa de um curso das aulas especiais de não sei quem. Você precisa ter disciplina. Se o seu coração pede para que você tenha aula, para que você aprenda com outra pessoa, com alguém de confiança, sempre o faça. Isso também não é nenhum problema. O problema é você, claro, futuramente julgar o outro porque não fez um curso. Existem pessoas que conseguem ler sozinhas, isso não é problema. Existem pessoas que aprenderam sozinhas, que foram se guiando no caminho da cartomancia. Isso é normal. Mas, mais uma vez, não é nenhum problema você aprender com uma aula, com um curso. Isso até facilita a questão da interação, de você jogar para outras pessoas, com outros alunos e trocar cartas. Existem, hoje em dia, muitos grupos no Facebook e também no WhatsApp, redes sociais, que facilitam essa interação entre cartomantes e assim facilitam as trocas de cartomancia, as trocas de jogo. Isso é bom porque você, mais uma vez, treina. Você testa o seu conhecimento. Nós, cartomantes e tarólogos, oraculistas, enfim,
Não temos, eu diria que, muito reconhecimento pelas pessoas. Existem muitas pessoas que acreditam que nós devemos jogar por caridade, existem outras pessoas que julgam o nosso trabalho, e isso é algo que você deve se acostumar, é algo que você deve conhecer, na verdade, antes de começar a jogar. É uma realidade dura para quem é oraculista. Não é fácil. As pessoas vão lhe julgar por isso, outras pessoas vão julgar aquilo que você faz, como você joga, até mesmo entre profissionais. Inclusive, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima o link, sobre a ética na cartomancia, que é muito importante ter em mente para você ser um oraculista, enfim, mas que você deve desconsiderar. Esse é o seu caminho, você faz aquilo que o seu coração manda, que a sua espiritualidade ou o que seja, a sua mente quer. A cartomancia não tem relação direta com a espiritualidade. As cartas são um jogo que pode ser entendido como subconsciente coletivo, mas também pode ser visto por um lado espiritual. Cada um estuda de uma forma, tem o conhecimento de uma forma, e mais uma vez não devemos julgar como o outro conhece ou como o outro interpreta. Nós aprendemos de um jeito, outras pessoas aprendem de outro. É preciso ter paciência e também entender que cada um tem o seu caminho. Ninguém é perfeitamente igual. Você nunca vai julgar igual, identicamente, aquela pessoa ou julgar que aquela pessoa tem um modo mais correto de se jogar. Isso não existe. Cada um tem o seu modo, desde que, claro, tenha compromisso com o outro. Existem também livros e matérias sobre cartomancia, existem ótimos blogs e também vídeos na internet como esse que vão lhe ajudar no caminho. Então sempre procure dar uma olhada, sempre procure ler se você está começando agora, para ter referências sobre jogo, sobre interpretações de cartas e também formatos de jogos. Existem milhares de tipos, existem mandalas, existem linhas, tem a mesa real, que é um jogo completo, no baralho cigano, que usa-se as 36 cartas. Então, mais um conselho, tenha paciência. Entenda que você não vai conseguir aprender tudo de um dia para a noite. Talvez em uma semana, um mês ou mais você consiga administrar todas as cartas. Mas só faça quando você se sentir preparado. Comece estudando o significado das cartas primeiro, sabendo o que cada carta, o que cada naipe representa dentro daquele baralho. Comece vendo como se monta uma mesa para você ter a segurança na hora do jogo. Porque, claro, quem acredita, quem interpreta dessa forma, as pessoas têm energia. E quando essas pessoas estão um pouco carregadas, um pouco mais numa vibração baixa, eu diria, e nós vamos jogar para ela, nós estamos nos sintonizando com essa pessoa. Então, o que acontece? A troca de energia. Para isso, você precisa estar firme e ter uma segurança para você não puxar aquilo para sua vida. Para você não comprar, digamos assim, o karma daquela pessoa e trazer aquilo. Ou, claro, para quem acredita, né, em Egum, ou em Kiumba, ou seja, encosto, como chamam, ou até mesmo obsessores, quando a gente joga, a gente pode facilmente puxar isso pra gente. Nós somos canais de luz. Quando a pessoa se senta, a gente pode acabar atraindo aquilo pra gente. E se a gente não sabe se proteger, não sabe não puxar aquela energia, de nada vai adiantar a leitura. A caridade, o jogo, primeiro se faz pra si. Foi a primeira coisa que eu falei. Você precisa se autoconhecer primeiro e entender que você não quer aquela energia pra si. Óbvio. Mas que, claro, se você puxar, você precisa saber como conter ou como acabar. Então estude como monta-se uma mesa, como faz a questão de não trocar a energia com o outro, de não puxar aquilo do outro. Existem diversas formas, inclusive não só montando uma mesa, mas também com cartas de baralho que você pode usar para não deixar essa energia vir para si, ok? Então tenha em mente que as pessoas elas vêm carregadas sim, elas têm energias um pouco mais densas, um pouco mais pesadas e que você pode puxar. E que se você for ler para outras pessoas, você precisa saber conter essas energias para que isso não afete a sua vida. Então já é um segundo passo para você aprender. Alguns casos a gente vai pegar coisas mais pesadas, histórias de vidas diferentes, isso é completamente normal, coisas que até mesmo podem nos assustar, pois envolvem agressão, envolve até mesmo violência doméstica ou sexual, e isso acaba desequilibrando um pouco a gente quando a gente é novo. Quando a gente não entende que aquilo ali é um jogo, não se trata da gente, se trata da outra pessoa. Então a gente precisa saber separar o que é nosso
o que é a minha consciência e o que é daquela pessoa. Nós, como cartomantes, nós devemos passar a mensagem, saber passar a doutrina e passar o caminho. Tarô é rota. Cartas são caminhos, caminhos que a gente vai apresentar para aquela pessoa que está precisando daquela palavra naquele momento. O terceiro passo, a terceira etapa, seria você começar a ler o seu baralho. Começar a entender qual linguagem ele fala, o que ele quer passar para você. Você seria um porta-voz do seu baralho. Então, comece a ouvir o que ele tem a falar. Conforme você aprender como abrir um jogo, como abrir uma mesa, você monta tudo o que você precisa montar, jogue 3 a 5 cartas e pergunte ao baralho como será a minha semana. Essas cartas elas vão te dar uma direção até o fim da semana. De preferência, anote as cartas que saíram e a interpretação que você teve delas, e depois vai interpretando conforme passar a semana. A partir daí, comece a ler para o mês. Como vai ser o meu mês? Jogue de 7 a 14 cartas. Anote o que você leu, anote aquilo que você viu, as suas interpretações diante daquilo e deixe o mês passar. Conforme acabar um mês, você vê se bateu. Você vê quais pontos você poderia ter notado com aquela carta. Ah, essa carta significou tal coisa. Anote. Faça anotações. Conforme for, aumente os períodos e principalmente as suas interpretações, a quantidade de cartas. Dado o momento, você começa a ler um mês com 36 cartas. Jogue as 36, abra a mesa real. Como vai ser esse mês? Jogue as 36. Anote cada uma na ordem com as quais ela saiu e qual foi a sua interpretação de carta com carta. Comece a fazer cada carta conversar com a outra. O que essa carta com essa carta quer dizer? Ah, é isso. O que peixes com a âncora quer dizer? Estabilidade financeira. Ok, então nesse mês eu vou ter uma estabilidade maior financeira. Não vou ter que pagar tanta conta quanto no mês passado eu paguei, por exemplo. Comece a fazer cada carta conversar com a outra. Comece a jogar para si. A partir daí, comece a ver situações reais do dia a dia. Por exemplo, o seu relacionamento com o seu patrão. Como está o meu relacionamento com o meu patrão? Jogue 3 a 5 cartas. Converse cada carta com qual. A partir daí, anote. Veja se realmente bate, sem tentar envolver o seu sentimento, a sua questão emocional com aquilo, e deixe como está. Espere ver se é isso mesmo. Quando concluir, faça as suas anotações mais uma vez. Sempre anote tudo, porque é muito importante. No futuro você pode precisar dessas anotações. A partir daí, depois de realmente começar a entender a linguagem das cartas, você pode trocar a leitura com alguém ou até mesmo ler para alguém próximo. Claro, sem cobrar nada, porque você ainda não tem domínio daquilo e avisando a pessoa que você está treinando. Converse com algumas pessoas e pergunte se elas querem uma leitura. Avise que você precisa treinar. As pessoas vão fazendo perguntas e você começa a abrir do seu modo, conforme você aprendeu. Seja em mandala, seja em 3 cartas, seja em 5 cartas. Faça as suas interpretações, diga à pessoa, anote aquilo que você viu e veja se bateu. Se não bateu com alguma coisa, pergunte à pessoa. Mas o que não bateu nessa história? A pessoa vai falar, você vai ver nas cartas e vai ver o que você poderia ter visto. Então você começa a ler para mais e mais pessoas e você começa a ouvir a linguagem das cartas. Você começa a conversar com as cartas e elas começam também a conversar com você, o que é o mais importante de tudo, quando elas começam a falar conosco. Quando eu falo de falar, claramente elas não vão soltar vozes. Ah, mas é isso, oi, eu sou âncora, eu sou estabilidade. Claro que não. Isso seria utopia demais, mas seria ótimo se acontecesse. Quando eu falo falar, é que elas mostram tudo aquilo que elas querem dizer. Elas vão estar mais claras, elas vão estar mostrando mais da sua essência. E então é muito mais fácil você abrir um jogo, você passar esse jogo para frente. Então esse é o passo completo e você vai para o último passo. A leitura para o outro, realmente para um consulente. Quando você pode ou não cobrar. Quando você está firme para fazer aquela leitura, sabe que as suas interpretações vão estar corretas e, claro, límpidas, de uma forma que você não fique travando, não fique precisando pegar o caderno para ver qual é o significado de cada carta, não fique precisando parar para pensar muito, meia hora para entender o significado de uma carta, quando você já está falando a linguagem delas.
Aí você pode começar a ter seus consulentes, divulgar a sua arte, porque dessa forma você vai estar apto a passar uma mensagem correta para o outro. Mais uma vez eu digo, a responsabilidade é algo muito sério, e a cartomancia também. Cartomancia, todos os oráculos, na verdade, são instrumentos que nós usamos para guiar o outro, então não devem ser levados à brincadeira. Não é uma gincana, não é uma brincadeira, é algo sério, é um ofício, e todo cartomante tem o seu valor. Todo tarólogo profissional de oráculos tem o seu valor e merecem ser respeitados. Por isso, nós pegamos a responsabilidade de levar uma mensagem ao nosso consulente e precisamos levar isso para frente. Precisamos ter doutrina para isso. Porque, mais uma vez, a partir do momento que nós apresentarmos um caminho, nós estamos comprometidos com aquela pessoa de orientá-la de melhor forma. Claro, o tarô não mente? Não. Mas tem também as suas variações, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos os nossos caminhos. Então, o caminho do consulente pode sim mudar. Isso não é falta de interpretação nossa, isso também não é erro. Isso é somente uma escolha que o consulente tomou para si mesmo. Então, isso é normal acontecer. Você vê uma coisa e essa coisa não acontecer. Porque o nosso consulente escolheu ter um caminho diferente daquilo que ele tinha escolhido quando nós abrimos o tarô, quando nós abrimos as nossas cartas. Então, é muito normal isso acontecer e você não deve se sentir frustrado por isso. É somente uma das coisas normais. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Até o nosso dia de amanhã pode mudar, conforme nós vemos nas cartas. Isso não é erro. Isso é simplesmente algo normal, completamente passível, mas as cartas indicam os caminhos mais prováveis e que raramente mudam, só se a outra pessoa escolher um caminho muito drasticamente diferente daquilo que a gente viu. Tá bom? Enfim, esses são os passos essenciais para começarmos a ler para fora, para começarmos a ter consulentes. Cobrar ou não cobrar, isso você que sabe. Ninguém tem que opinar nisso. Se você acha que o seu trabalho, que é algo que você gasta tempo, que você gasta material, que você gasta sua energia também, deve ser cobrado, você cobra. Mas se você achar que isso é um caminho espiritual, que é algo que deve ser feito de caridade, ou que você não possa cobrar porque o seu guia espiritual não deixou, ou que a sua consciência talvez não deixe, isso também acontece, não cobre. Não se sinta na obrigação de cobrar algo que você não quer. Cada um sabe o melhor caminho, mas também não vá julgar o outro que cobra ou o outro porque cobra. Cada um sabe o que é melhor para si e cada um tem os seus motivos para cobrar. Não deixe que os outros nos desmereçam ou diminuam os nossos trabalhos, achando que isso é brincadeira ou passatempo, porque não é. Isso é um trabalho sério e deve ser aplicado com dignidade, compromisso com o outro, ética profissional com os nossos amigos cartomantes e oraculistas, mas também com consciência de que a nossa palavra pode alterar algo no caminho do outro. Espero que tenham gostado. E beijo grande, boa sorte a todos que estão começando nesse caminho ou que estão se aperfeiçoando. A todo mundo que puder receber esse beijo, um beijo grande e uma boa sorte. Santa Sara e Nossa Senhora de Guadalupe abençoe todos vocês. Beijo, tchau, tchau.